Nós já estamos há algum tempo expondo o Evangelho de Mateus aqui na igreja, e nós agora estamos chegando na reta final do capítulo 6. E hoje, irmãos, nós vamos do verso 19 até o verso 24 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Gostaria de convidar os irmãos, porém, antes de irmos ao texto, a fecharmos os nossos olhos, clamarmos ao nosso Deus por iluminação, pedirmos para que Ele fale conosco por meio do seu Evangelho, da Escritura Sagrada. Senhor Deus, nós te exaltamos, te bendizemos, te louvamos e te engrandecemos, Senhor, porque reconhecemos a tua dignidade e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja a falar conosco por meio da tua palavra nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, em nossa capacidade de entendimento, que o teu Espírito nos guie à verdade do Evangelho, que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos ilumine a fim de que nós sejamos transformados para o louvor da tua glória. Essa é a oração do teu povo, da tua igreja, que sabe que carece do Senhor. Aqui estamos, Senhor, humildes e submissos à tua palavra. Então fale conosco e nos transforme. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus Cristo, nosso Redentor, a quem nós amamos. Amém. Irmãos, nesse primeiro momento nós vamos ler apenas o verso 21. Então volte os seus olhos para Mateus, capítulo 6, verso 21. Assim diz a palavra de Deus, ouça com fé. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Crianças, vocês vão ter uma missão agora. E em uma parte da folha de vocês vão desenhar a coisa mais importante da vida de vocês. Aquilo que é a coisa mais importante que vocês têm na vida de vocês, é isso que vocês vão desenhar em uma parte da folha. Tá bom? Irmãos, quando nós iniciamos o capítulo 6 de Mateus, há umas 4 semanas atrás, ou 5, que tratava especificamente de como os discípulos deveriam ser diferentes da cultura religiosa de seus dias, eu disse que provavelmente o capítulo 6 de Mateus é o capítulo mais desconcertante de toda a Escritura Sagrada. A todo instante, irmãos, à medida que nós fomos avançando no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus, o nosso Senhor, nos faz olhar para nós mesmos. Ele nos faz tirarmos as nossas máscaras, as nossas falsidades e contemplarmos quem nós somos de fato e de verdade. Ele nos convida uma vez após outra ao exame dos nossos corações diante da realidade de quem Ele é. E se na primeira parte do capítulo 6 de Mateus, Jesus tratou especialmente das nossas vidas secretas, ou seja, das nossas vidas de piedade no secreto, as nossas ações religiosas, como dar esmolas, como oração e como jejum, agora Jesus vai tratar dos nossos negócios públicos nesse mundo. Ele vai tratar de como nós nos movimentamos nesse mundo. Ele vai tratar basicamente de nossas ambições. E ambição, irmãos, é uma palavra que às vezes é muito mal entendida por nós. Nossas vidas são vividas diante de Deus, irmãos. Todas as áreas das nossas vidas são vividas diante de Deus. Essa é a questão principal que Jesus tem levantado desde o primeiro versículo desse capítulo, do capítulo 6. E do mesmo modo que Jesus nos chamou para sermos diferentes da cultura
popular, hipócrita e religiosa dos fariseus naqueles dias, ele agora nos chama para sermos diferentes da cultura popular dos incrédulos. Ele nos convida a sermos diferentes do mundo pagão, do mundo dos gentios. Em outras palavras, Jesus nos chama para ser diferentes dos homens que não conhecem a Deus. Se então no primeiro movimento o convite dele foi que nós renunciássemos os caminhos farisaicos da nossa vida, agora Jesus nos convida a renunciarmos o sistema de valores que rege este mundo. Se de um lado Jesus pretendia que nós não fôssemos religiosos, ou melhor, profissionais da religião como os fariseus, agora Jesus também deseja que nós não sejamos profissionais moradores deste mundo passageiro. Jesus pretende endireitar as ambições do seu povo, irmãos. Ele pretende endireitar as ambições de seus discípulos, e ele faz isso no texto que nós temos diante de nós nessa manhã, em primeiro lugar, mostrando que a ambição cristã deve trabalhar visando um tesouro. Isso nós veremos do verso 19 ao 21. Em segundo lugar, Jesus vai mostrar que a ambição cristã deve ser guiada por uma condição. É isso que nós veremos do verso 22 ao verso 23. E por fim, nós veremos que a ambição cristã deve se submeter a apenas um Senhor. E é isso que nós veremos no verso 24. Se antes Jesus colocou um contraste entre o caminho dos hipócritas e o caminho daqueles que agradam o coração de Deus, agora ele coloca em contraste a ambição dos pagãos com a ambição dos discípulos de Cristo, com a ambição dos filhos de Deus. E é isso que nós vamos ler dos versos 19 e 20. Volte os olhos para o texto sagrado. Assim diz a palavra de Deus: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus chama a nossa atenção, irmãos, ao fazer um contraste claro entre dois tesouros pelos quais nós podemos trabalhar em nossas vidas. Claramente ele faz um destaque entre dois tesouros que podem cativar a atenção dos nossos corações. De um lado, ele nos apresenta os tesouros sobre a terra, que segundo ele podem ser corroídos, podem ser corrompidos, furtados, podem ser tirados da nossa possessão. Veja, irmãos, o que Jesus está falando aqui rapidamente seria entendido por qualquer um de seus dias. Nós pensamos que talvez as traças não tenham o poder de destruir as nossas riquezas, mas nos dias de Jesus, roupas eram um sinal de ser rico. Uma pessoa que tinha muitas roupas era rica. Só que eles não tinham guarda-roupas, roupeiros, onde eles guardassem as roupas. Acontece que as roupas estavam ali abertas à influência de insetos, à influência das traças, de mariposas, que facilmente destruiriam toda a riqueza que a pessoa tinha acumulado por meio de suas roupas. Da mesma maneira, os cereais que eram armazenados em celeiros facilmente poderiam ser atacados por roedores. As riquezas do ouro e da prata poderiam ser roubadas facilmente, tendo em vista que as casas nos tempos de Jesus não eram casas como as nossas, guardadas por muros, por cercas elétricas, por arames farpados ou coisas do tipo. Eram casas de barro, irmãos. Qualquer um poderia escavar a parede de uma casa a fim de encontrar um tesouro que estivesse do outro lado da parede. Quando Jesus faz essa sinalização, essa ilustração diante das pessoas, as pessoas entenderiam de primeira do que se tratava. A característica básica que ele está exaltando aqui dos tesouros terrenos é que eles são corruptíveis, que eles perdem valor, eles podem nos ser roubados a qualquer momento, podem ser tirados do nosso poder, podem ser
totalmente tirados da nossa vida e por isso são completamente inseguros. Não há segurança nos tesouros terrenos, irmãos. De outro lado, porém, Jesus apresenta os tesouros do céu, que têm características completamente diferentes dos tesouros que são acumulados sobre a terra. Os tesouros do céu não podem ser corrompidos, não podem ser furtados, não podem ser tirados de nós. Eles não perdem o seu valor com a mudança dos tempos, com a mudança dos governos. Eles não perdem a sua capacidade de abençoar, porque eles não podem ser roubados por qualquer bandido que seja. Eles são a prova de traça, são a prova de ferrugem, a prova de furto, a prova de qualquer coisa que venha sobre eles. Os tesouros celestiais, irmãos, têm sua duração eterna e seu brilho reluzente nunca se ofusca. Nada pode ofuscar o seu brilho, e quem os garante para nós é o Pai Celestial. A questão é simples. Deveria ser muito fácil decidir qual dos dois tipos de tesouro ajuntar. Deveria ser muito fácil, irmãos. Quando comparamos o valor que eles têm, quando vemos que um é completamente e totalmente superior ao outro, seria muito fácil decidirmos onde depositar a nossa esperança. Porque enquanto um é totalmente inseguro, volátil, transitório e passageiro, o outro é incorruptível, eterno, não perde valor nem validade. Jesus termina a sua primeira comparação com aquilo que nós lemos no verso 21, lá no começo do nosso sermão, e voltamos o texto de novo agora. Ele diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A conclusão lógica de Jesus, irmãos, é que onde depositamos as nossas forças, onde depositamos as nossas esperanças, nosso tempo, nosso dinheiro, é onde nós depositamos o nosso coração. Onde nós dedicamos maior força das nossas vidas, é ali onde os nossos corações estão dobrados, depositados. Aquilo pelo qual nos desgastamos é, na verdade, o objeto mais valioso para as nossas vidas. A verdadeira questão que se levanta aqui, irmãos, é que tipo de tesouro você tem dedicado sua vida para acumular? Onde está o foco de tua dedicação, meu irmão? Você tem se desgastado, dado sua vida para aqueles tesouros que têm prazo de validade, que são como um sopro, que são voláteis, que são volúveis, ou para aqueles que são vitalícios, ou para aqueles que te acompanharão nas câmaras da eternidade, para aqueles que irão contigo para a Nova Jerusalém celestial? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Aqui é importante nós enfatizarmos, irmãos, que Jesus não está proibindo que nós tenhamos posses. Jesus não está proibindo que você tenha uma casa própria, por exemplo. Jesus não está proibindo que você tenha organização financeira para que, quando se abater sobre ti o dia mau, você tenha para onde recorrer. Jesus também não está proibindo que você faça provisões financeiras a fim de viajar com sua família ou coisa do tipo. Porém, irmãos, acumular riquezas é um hábito cheio de perigos espirituais. A Bíblia é recheada de textos falando sobre isso. Recheada de textos falando sobre isso. Foi o apóstolo Paulo que disse a Timóteo, o seu pupilo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, irmãos, o dinheiro pode ser uma bênção, mas ele só é uma bênção quando o dinheiro não é um fim em si mesmo. O que Jesus tem em mente aqui não é você ter posses.
é a acumulação egoísta das suas posses. É o dinheiro do ganancioso que serve somente para ele mesmo, para os seus deleites, para os seus prazeres, para as suas necessidades. É o dinheiro que visa sempre o eu em primeiro lugar. Ora, eu vou trabalhar mais para ganhar mais, para ter mais. Eu vou fazer mais, me desgastar mais, porque eu quero chegar lá, onde ninguém da minha família chegou. Acumular tesouros sobre a terra, irmãos, não significa ter cuidados para com a sua vida, significa ser ganancioso e materialista, achar que as coisas dessa terra vão te dar a segurança que só Deus pode dar. Foi Lutero quem disse: sempre que o evangelho é ensinado e as pessoas procuram viver de acordo com ele, surgem duas terríveis pragas. Ele diz: os falsos pregadores, que corrompem o ensino, e então a senhora ganância, que impede um viver justo. E não é exatamente assim, irmãos. Há um ditado nas igrejas que está longe de ser aceitável só porque é um ditado nas igrejas. As pessoas dizem que a última coisa que se converte num homem é seu bolso, não é? Converte a vida, vai convertendo, a última coisa que converte é o bolso. Você sabia que existem estudos no movimento de plantação de igreja que chegam à conclusão de que os homens começam a contribuir, homens e mulheres começam a contribuir fielmente na igreja depois de 3 anos de conversão? Que é uma das últimas áreas que os homens estão dispostos a dobrar diante do Senhor. Esse é um reflexo, irmãos. Esse é um reflexo do nosso coração perdido. Perdido buscando um tesouro que se corrompe. Um tesouro que pode ser furtado e roubado. Essa praga chamada ganância, por Martinho Lutero, é que nos faz buscar tesouros sobre a terra, facilidades neste mundo. É por causa dela que muitos de nós, irmãos, vivem aflitos, ansiosos e quase sucumbindo diariamente em busca daquilo que o dinheiro pode comprar. Você vive a ponto de estourar no seu interior, porque você está buscando uma coisa que o dinheiro pode comprar. Ah, pastor, mas eu nem tenho tanto dinheiro assim para ser ganancioso. Será, meu irmão? Será que é questão de ter muito ou questão de ter pouco? A questão, irmão, é a disposição do coração que reflete na atitude de generosidade. Que reflete na atitude de generosidade para com o outro e também para com a obra do Senhor. Alguns de nós, irmãos, têm muito para si e não entregam absolutamente nada para os outros. Muito para si, muito, e nada para os outros. Pastor, não é bem assim, meu irmão. No último ano, quanto você gastou com coisas para você e quanto você investiu em missões? Quanto? Nós passamos 1 ano plantando uma igreja em Estância Velha. Você se preocupou se tinha lâmpadas lá? A questão da ganância, irmãos, é sorrateira. Ela entra pelas brechas das nossas vidas e nos deixa cegos. Não são os tesouros celestiais muito mais aprazíveis para nós do que os tesouros terrenos, irmãos? Nós só nos desgastamos em busca daquilo que o dinheiro pode comprar, porque esquecemos do valor supremo do reino de Deus. Nós só nos desgastamos em busca daquilo que é passageiro, irmãos, porque esquecemos aquilo que tem valor eterno. E vejam, nós temos tesouros inumeráveis já disponíveis para nós nos céus por causa de Cristo, que nos redimiu por meio de seu sangue. Nós temos tesouros indizíveis, irmãos. Uma fidelidade que jamais será removida. Uma vida eterna que nos foi conquistada.
um rio de águas vivas que nunca cessará de fluir, uma mão da qual as ovelhas do bom pastor jamais serão arrebatadas, um amor do qual jamais seremos separados, uma adoção eterna para a família de Deus, uma herança que não perde sua validade. Ainda temos em Cristo o pleno perdão dos nossos pecados. Temos a certeza de que o nosso Pai Celestial responderá e ouvirá as nossas orações. Temos o amor do Pai que deu o Filho em resgate de nós. Nós temos uma participação plena na paz de Cristo que excede todo entendimento. Participamos em sua vitória sobre a cruz. Participamos de sua vitória quando Ele nos dá o Espírito para habitar em nós plenamente e para todo sempre. Sério mesmo que você prefere aquilo que o dinheiro pode dar? Irmão, se aquilo pelo qual nós temos dedicado nossas vidas pode ser comprado, se aquilo pelo qual nós dedicamos tudo o que temos tem um preço, nós temos vivido exatamente como os ímpios. Nós temos nos desgastado pelas mesmas coisas que os incrédulos, pelas mesmas coisas que aqueles homens que estão sem Deus no mundo e sem esperança na eternidade. Acumular tesouros na terra, irmãos, turva a nossa visão, nos deixa cegos. Crianças, agora do outro lado da folha, vocês podem desenhar qualquer outra coisa, qualquer coisa que você quiser, você pode desenhar. Fica à vontade, sinta-se livre. Pode fazer um desenho bem legal aí. Quando nos dedicamos demais a acumular os nossos tesouros nessa terra, irmãos, temos os nossos olhos embaçados por causa deles. Por isso, Jesus passa da comparação da durabilidade dos dois tesouros, o tesouro terreno e o tesouro celestial, para um benefício relativo de duas condições que nós podemos ter. E é isso que nós encontramos nos versos 22 e 23. Volte os olhos para o texto sagrado. Assim diz a palavra de Deus, verso 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. O contraste que Jesus faz agora, irmãos, é entre uma pessoa cega e uma pessoa que vê. E necessariamente, como consequência, entre as trevas e a luz que cada uma dessas pessoas vivem. Jesus não está dizendo aqui que o olho é a fonte de luz para o nosso corpo. O que ele está querendo dizer, na verdade, é que o olho, nossos olhos, são os portadores da luz. Os nossos olhos são os guias pelos quais todo o corpo depende para a iluminação e direção. Nós só vemos a luz por causa dos nossos olhos. É por causa dos olhos que uma pessoa pode fazer o que faz, pode pegar o que pega e assim por diante. O princípio é simples. Quem vê, anda na luz. Quem é cego, permanece nas trevas. Jesus faz uso dessa metáfora para explicar como somos afetados por aquilo que nós admiramos. O foco, irmãos, obviamente, está no coração dos discípulos. A questão é que exatamente como os nossos olhos afetam o nosso corpo, a nossa ambição, que é onde nós fixamos os nossos olhos e fixamos os nossos corações, afeta toda a nossa vida. Se nosso olho, que é o instrumento que deveria nos guiar para as esperanças celestiais, acaba por se encantar pela vaidade passageira dessa terra, estamos, na verdade, vivendo em trevas. É isso que Jesus está dizendo. Se os teus olhos são maus,
Ou seja, se eles não funcionam direito, se eles não funcionam como deveriam funcionar, quão tremendas trevas serão. O ponto em questão é, se os nossos olhos se escurecem em razão do nosso anseio ambicioso por tesouros terrenos, nós estamos em um terrível estado de escuridão. Irmãos, ao fracassar no que deveria ser o nosso propósito, ou seja, a promoção da glória de Deus, nós fracassamos em tudo mais. Fracassamos em tudo mais. Se somos fracos em nossa relação com Deus, somos fracos em todo o resto das coisas que realmente importam em nossas vidas. O cego, o homem tomado dessas terríveis trevas, é aquele que tem os olhos fixados nas realidades terrenas. É aquele que só consegue enxergar na profundidade daquilo que o dinheiro pode comprar. Para onde você tem olhado, meu irmão? Para onde você tem olhado? Talvez essa resposta não seja tão fácil assim de dar. Onde você fixou o seu olhar? Jesus contrasta essas duas condições completamente diferentes. De um lado, nós temos a condição de insuficiência. E do outro lado, nós temos a condição de miséria. Veja, irmãos. O insuficiente é aquele que vê, mas que sabe que depende de que a luz brilhe para que ele veja alguma coisa, qualquer que seja. De nada adianta você ter visão, irmão, se você não tem iluminação. Se você não tem o que mostre para você as coisas como elas realmente são. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo quis expressar quando ele disse em 2 Coríntios 4, verso 6, o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, aquele que tem olhos bons, o que vê é insuficiente, mas se deleita em sua própria insuficiência, porque sabe que a falta que ele sente é preenchida por Deus, por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Irmão, eu e você não bastamos, você não se basta em si mesmo. Toda essa proposta terapêutica de que você tem que se encontrar olhando para dentro de você, essa ideia freudiana, é balela, querido. Você não se basta. Você é insuficiente. Você precisa de Jesus. Você precisa daquele que é suficiente. Mas quando você percebe a sua insuficiência e olha para aquele que pode te preencher, seus olhos são saciados com a luz da glória de Deus que resplandece na face de Cristo, o Redentor. Ter bons olhos, então, segundo o que Jesus está ensinando, é se encher de luz. E a luz que pode de fato nos encher, aquela luz que nós encontramos no Evangelho, que nos direciona para as ambições do reino de Deus, que nos direciona a desejarmos coisas mais excelentes do que aquelas que o dinheiro pode comprar. Consegue perceber, meu irmão, que mais uma vez nós somos empurrados para ambicionar coisas que o dinheiro não pode obter. Jesus está nos empurrando para longe daquilo que o nosso bolso pode arcar. Mas de outro lado, nós temos o retrato do homem miserável. O homem miserável é aquele que tem olhos, mas não vê. É aquele que tem olhos, mas não enxerga. É o claro retrato do homem acusado no Salmo 115. Quando o salmista diz que os ídolos das nações são de ouro e de prata, tem olhos, mas não veem, tem bocas, mas não falam, ouvidos, mas não podem ouvir, e gargantas, mas não se ouve a sua voz. E o salmista diz: tornem-se como eles aqueles que neles confiam. Os olhos cheios de trevas são os olhos do idólatra.
São os olhos daquele que se tornou cego por causa daquilo que admira, por causa daquilo que deseja, por causa daquilo que o leva para longe de Deus. Veja, irmãos, que diferença faz para um cego se a luz está brilhando? Para um homem cego, que diferença faz se nós estamos no sol do meio-dia ou a lua da meia-noite? Nenhuma. Não faz diferença nenhuma, porque um cego não pode desfrutar dos efeitos da luz. Por mais que ela esteja brilhando plenamente, ele não pode. Esse é o estado de miséria. É o estado daquele que acha que vê, mas na verdade está cego. Aquele que acha que pode mudar a sua condição de uma hora para outra, mas que na verdade está perdido. Irmãos, muitos estão cegos como o ídolo que tem adorado. E acreditam, apesar disso, que enxergam plenamente. Será mesmo, irmão? O que é que a sua vida diz? Não me importa as suas teorias. Isso não é importante. A sua demagogia não importa para Jesus, meu irmão. O que importa é o seu coração que reflete nas suas ações. O miserável é aquele que vive em busca de saciar a sua insuficiência com aquilo que é insuficiente por natureza. Você sabe que tem uma necessidade e você continua buscando saciar sua sede com água salgada. É como o homem que tenta saciar sua sede bebendo água do mar. Aqui o que Jesus está dizendo, irmãos, é justamente que o miserável é aquele que é insuficiente e busca sua suficiência naquilo que o dinheiro pode oferecer. Jesus nos empurra para o questionamento das nossas realidades, onde nós temos buscado a nossa suficiência. Em outras palavras, irmãos, onde depositamos a esperança dos nossos corações. O que é que te traz paz? Dinheiro na conta? Os boletinhos tudo pago no final do mês? O que é que te traz paz? Seus planos terminados, seus alvos sendo alcançados. Onde o seu olho está mirado, meu irmão? Vivemos em busca de ter mais ou vivemos em busca de ser mais? Queremos ter mais daquilo que esse mundo passageiro pode nos dar, ou estamos com os olhos fixados em Cristo, o autor e consumador da nossa fé? Podemos, como o apóstolo Paulo, declarar que o tesouro que nós possuímos está depositado em um vaso de barro. Veja, irmãos, para Paulo, o tesouro de sua vida era o Evangelho. Esse era o tesouro. O grande tesouro que ele tinha era o Evangelho. Não eram posses terrenas, não era o que o dinheiro poderia dar. Onde está a tua tranquilidade, meu irmão? Na bendita verdade da salvação em Jesus Cristo ou nas inseguranças que o dinheiro pode trazer? A ambição dos filhos de Deus deve ser governada em busca de um tesouro, o tesouro celestial. Deve ser guiada por uma condição, a condição dos olhos que se enchem de luz, dos olhos insuficientes, que encontram sua suficiência em Cristo. Mas também devem se submeter apenas a um Senhor. E é isso que nós vemos no texto que se segue. Jesus vai ainda mais profundo e deixa as coisas ainda mais desconcertantes para nós, irmãos, quando ele diz o que ele diz no verso 24. Volte os olhos para o texto sagrado. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. A questão levantada por Jesus é simples e direta, irmãos. Simples e direta. É
impossível combinar estes dois alvos em nossas vidas. Impossível. Totalmente impossível. Ambições terrenas e ambições eternas têm senhores diferentes. Ambições neste mundo e ambições no mundo vindouro têm senhores diferentes. O homem que pôs o seu coração no tesouro errado e dirigiu seus olhos na direção errada também vai sofrer de uma vontade desalinhada. Também vai sofrer de uma vontade que não se harmoniza com a vontade de Deus, obviamente. Jesus coloca um verdadeiro dilema diante de seus discípulos. Irmãos, este aqui é um real dilema, não é um falso dilema. O falso dilema é quando a pessoa vem diante de você e fala assim, você só pode escolher A ou B. Quando na verdade você tem outras opções, tem a C, a D, a E, a F. Você se sente pressionado a escolher entre A ou B, mas na verdade aquilo ali não é um dilema verdadeiro. Agora, o que Jesus está dizendo aqui é sério, irmãos. Este aqui é um verdadeiro dilema. Você só tem A ou B. Você não tem C, D, F, G e assim por diante. Você só tem A ou B. Ou você se submete a Deus, ou você se submete às riquezas. Você não pode se submeter às duas coisas. Não há espaço no reino de Deus para as duas coisas. Você não pode ter elas. É a escolha entre o Criador vivo e qualquer objeto criado que chamemos de riqueza, seja dinheiro, bens materiais, status, cargos, fama ou coisas do tipo. Nós não podemos dedicar o nosso coração aos dois, não podemos servir esses dois senhores ao mesmo tempo, é impossível. Porque escolhendo um deles, irmãos, naturalmente escolheremos aborrecer o outro. Se você decide ajuntar riquezas no céu, meu irmão, certamente você vai aborrecer as riquezas na terra. Vai aborrecer porque você não vai mais ser um acumulador. Você vai ser um despenseiro. Você vai ser um abençoador. Certamente, se dedicar para o reino de Deus vai tirar de você situações de conforto financeiro por vezes, irmão. Escolhendo um deles, irmãos, naturalmente nós escolhermos ir contra o outro. Veja, Jesus coloca as coisas em termos bem claros, para que as palavras dele não sejam torcidas. Ele diz assim, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Não podem. É isso que ele diz. Não podem. É impossibilidade. Não existe um ajuste que você possa fazer para que esses dois senhores dividam a atenção que eles requerem. Nenhum escravo pode ser propriedade de dois senhores ao mesmo tempo. Não pode. Portanto, qualquer pessoa que divide a sua devoção entre Deus e Mamon, entre Deus e as riquezas, já concedeu tudo às riquezas. Já concedeu tudo às riquezas, irmãos, porque tendo em vista a realidade de que Deus não pode ser servido a menos que Ele tenha a exclusividade do nosso coração, da nossa devoção, se você decidiu dividir o seu coração entre Deus e qualquer outra coisa, seu coração tem tudo, menos Deus. Menos Deus. Consegue perceber? Você consegue perceber como é embaraçoso isso que Jesus está tratando aqui, irmãos? Como isso, na verdade, nos coloca diante de uma máquina de raio-x, nos mostrando todas as nossas imperfeições, todos os nossos desejos torcidos, as nossas vontades enviesadas. Dedicar a nossa maior ambição a coisas que são passageiras, irmãos, que são meramente terrenas, é um ato declarado de desprezo a Deus. É um ato declarado de desprezo ao Senhor. Crianças,
Vocês desenharam aí na folha de vocês, de um lado, aquilo que é mais importante na vida de vocês. Eu não sei o que é. E do outro, vocês desenharam qualquer coisa. Com certeza, crianças, vocês escolheriam, se vocês tivessem que escolher entre aquilo que é mais importante, entre qualquer outra coisa que vocês desenharam, com certeza vocês iam escolher aquilo que é mais importante. É exatamente isso que Jesus está ensinando para nós hoje. Eu não desprezo a Deus. Ele é importante para mim. Ele é muito importante para mim. A pergunta que não quer calar, porém, meu irmão, é: o que a tua agenda diz sobre isso? A tua agenda comprova as palavras que tua mente e os teus lábios dizem? O que os teus investimentos dizem a respeito dessa afirmação? Eu não desprezo a Deus, Ele é importante para mim. O que teu bolso pode dizer? O que o empenho dos teus dias pode dizer a respeito disso? Onde você foca as suas forças? No que você mais medita durante o dia? Onde está a meditação da tua mente e do teu coração? O que é que tem a prioridade total da sua agenda? Deus não aceita o lugar de uma das coisas mais importantes da sua vida. Ele não aceita esse lugar, não aceita. Ele só aceita o lugar de a única e principal coisa importante da sua vida. Ele não divide o seu espaço com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Nada está acima, nada está ao lado, tudo está debaixo. Sua família, seus filhos, seu marido, seu carro, seu trabalho, seus desejos de ser um profissional excelente, incrível, das suas conquistas, tudo isso é lixo. É nada quando comparado ao valor supremo de Cristo. O que a sua agenda diz, meu irmão? Ah, pastor, eu estou cuidando da minha família, por isso eu não me dedico ao reino de Deus. O que você está fazendo, na verdade, é destruir a sua família, querido. Destruí-la. Não há cuidado da família longe do povo de Deus, não há. Afinal de contas, a sua primeira família, segundo o que a Bíblia diz, é o povo da aliança. É o povo da aliança. Meu irmão, um dos dois senhores será o vencedor sempre na sua vida. Sempre. Sempre um deles vencerá. Já te perguntou, meu irmão, qual é o motivo da tua inconstância? Por que tu tens sido tomado de apatia espiritual? Por que você vive desanimado? Por que tem vivido uma crise da alma agitada? Por que você é tão ansioso? Ai, pastor, eu tenho distúrbio. A Bíblia chama ansiedade de distúrbio mesmo. Pecado é o nome. Pecado. É assim que a Bíblia chama as nossas ansiedades, por coisas que nós não podemos controlar. Pecado. Será, meu querido irmão, que as tuas mais profundas batalhas não são resultado de uma doença espiritual, de uma doença na sua devoção a Deus, porque você acabou mirando os seus olhos em outra direção, acabou buscando tesouros que você não pode conquistar, que não podem te satisfazer.
Será que os teus olhos não estão tomados de ambição, principalmente por aquilo que este mundo pode te oferecer, meu irmão? Por que tu não desacelera? Porque sempre a opção é colocar o pé no acelerador, sempre. Eu vou fazer mais, eu vou trabalhar mais, eu vou encontrar mais coisas para resolver os meus problemas. E assim, Isás, parece o Chaves, né? Você acha mesmo que você é tão poderoso assim para resolver todos os teus problemas? Como filhos de Deus, irmãos, nós temos um tesouro imensurável depositado em Cristo Jesus para nós. Nós temos uma condição de insuficiência que é bendita, porque encontra suficiência em Cristo. Encontra em Cristo o deleite, o prazer, a alegria da vida. Por sermos filhos de Deus, irmãos, devemos nos submeter exclusivamente a Deus. Faça uma comparação de valor por um instante. Como Jesus mesmo fez, veja, compare as coisas. Então perceba a profundidade da escolha entre o Criador e a criatura. Entre o Deus que é pessoal e glorioso e essa coisinha miserável chamada de dinheiro. Faça juízo de valor entre a adoração verdadeira e a idolatria. É inconcebível, irmãos, que alguém que teve os olhos abertos pelo Evangelho faça a escolha errada. É inconcebível que alguém que foi salvo pelo sacrifício de Jesus, colocando as coisas na balança, ainda escolha o outro lado. É impossível. Não é só uma questão de durabilidade, que os tesouros terrenos são menos duráveis e os eternos são vitalícios. Não é só durabilidade, é valor, valor intrínseco, aquilo que vale, aquilo que é precioso. Temos de um lado o valor intrínseco de Deus, o ser que é o todo bom, é o supremo bem. E do outro lado nós temos a intrínseca falta de valor do dinheiro e das facilidades desse mundo. Você consegue perceber, meu irmão? De um lado nós temos uma coisa que vale tudo, e do outro lado nós temos uma coisa que não vale nada. Então por que gastar tanto tempo, dinheiro, esforço, sanidade, em busca daquilo que não pode dar o que promete, meu irmão? Quando você tiver mais, você não vai ser mais, só porque tem mais. Você vai continuar com a alma agitada, com o espírito ferido, com o coração inquieto. Sabe por quê, meu irmão? Você se torna aquilo que você adora. E talvez a sua vida seja um reflexo claro de onde está a sua adoração. A forma como você tem vivido os seus dias. As crises que sobrevêm sobre você, geralmente, meu irmão, são reflexo daquilo que você depositou no seu coração. Por que tanto trabalho para obter aquilo que perece, então? Por que tanta dedicação a esse ídolo cego, surdo, mudo, que não pode resolver as nossas situações últimas e mais profundas? O que precisamos é olhar para o grande valor de Cristo, nosso Redentor, irmãos. Mais uma vez, meu querido irmão, volte os olhos para a cruz. Volte os olhos para o túmulo vazio. Volte os olhos para a imagem de Apocalipse, o Cordeiro que venceu a morte. Volte os olhos mais uma vez para as realidades eternas de que habitaremos com o nosso Deus para todo o sempre. Não foi exatamente isso que o nosso próprio Redentor propôs para nós na parábola do colecionador de pérolas, quando ele disse lá em Mateus capítulo 13, versos 45 e 46, que o reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E Jesus diz: quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Meu irmão, essa aqui
é a grande questão da comparação de valores. Tudo que ele tinha não era digno de ser tido como algo valoroso diante daquilo que ele poderia obter quando ele foi atrás daquela pérola. O que faria um colecionador vender tudo que já tinha adquirido para ficar com uma única pérola? O que faria, meu irmão? Se você já colecionou alguma coisa na sua vida, você sabe que geralmente você trata aquelas coisas colecionáveis ali como se fossem quase um Deus. Por que você venderia toda a sua coleção em busca de uma única figurinha da Copa de 2022? Simples, meu irmão. O homem da parábola deixou de ser um colecionador. Ele passou a ser um admirador. Ele admirou, ele adorou, ele se deparou com a realidade suprema do valor de Cristo, em comparação com a indignidade suprema de todo o resto na sua vida. É muito fácil deixar tudo para trás quando nós percebemos a grandeza do valor do nosso Redentor. É muito fácil deixar de se desgastar por aquilo que o dinheiro pode comprar, por aquilo que os olhos podem ver. É muito fácil, irmãos, quando nos deparamos com as realidades da salvação em nosso Redentor Jesus Cristo. Nada em sua vida se compara em valor com a grande pérola que Jesus é. Nada. Absolutamente nada. Nada que qualquer um de nós possa obter nesse mundo se compara com o que recebemos no Evangelho e o reino de Deus. Nada. Nada é digno de tirar a sua atenção. Nada é digno de ter a sua dedicação. Nada é digno de ter o seu coração como o Evangelho de Jesus Cristo, meu irmão. Nada. Nem um novo carro, nem uma nova casa, nem filhos, nem casamento, negócios, trabalho, investimento, realizações pessoais ou qualquer coisa que você quiser juntar nessa lista, nada é digno do seu coração como Cristo, porque só Cristo é Deus de eternidade a eternidade. Todos os outros são ídolos cegos, surdos e mudos. Tudo isso não passa de um sopro sem valor quando comparado com o valor supremo de Deus em Cristo Jesus. E talvez você esteja pensando, tá bom, pastor, o que eu devo fazer agora? Como nós temos uma tendência pragmática, não é mesmo? Você acha mesmo que você pode fazer alguma coisa? Você está no fundo do poço e está olhando assim para Deus e falando, Deus, deixa eu te ajudar. Meu irmão, você não pode fazer nada para mudar a sua situação. Você, em ti mesmo, em tuas forças, no teu poder, não pode fazer absolutamente nada. O que você pode fazer, meu irmão, é mirar os seus olhos no lugar correto. Tão somente admire a grandeza de Cristo. Tão somente admire a grandeza do Evangelho, a beleza do Evangelho e se dobre diante de Cristo, clamando para que Ele te tire do buraco existencial que tu te enfiou por causa de confiar nas coisas que a sua mão pode fazer. Te volte para Cristo, clame a Ele, meu irmão, não há nada que você possa fazer, nenhum tipo de ação meritocrata vai resolver a sua situação, você precisa de socorro. Olhe para Cristo e confie em Cristo. Pare de confiar naquilo que o dinheiro pode dar, meu irmão. Pare de confiar naquilo que o ladrão pode roubar, que a vida pode destruir. E veja, por mais bem guardados que estejam os seus bens, a vida cobra, meu irmão. E ela pode te roubar a qualquer momento aquilo que você julga tão importante. Ela pode. Por mais que você esteja abraçado com isso, com todas as suas forças, a vida pode te roubar. Mas o Evangelho ninguém tira de mim e de você, meu querido. Os tesouros que acumulamos nos céus são contra o roubo da vida. São contra a ação dos anos. Na verdade, a ação dos anos só aumenta a nossa riqueza nos céus.
Então pare de trabalhar por aquilo que o dinheiro pode comprar, meu irmão. Pare de se dedicar por aquilo que vai te matar. Volte os olhos para Cristo e encontre em Cristo a alegria da sua vida, a satisfação da sua alma. Em Cristo e nada mais. A ambição dos filhos de Deus, irmãos, é uma ambição celestial. Ela está depositada nos céus. Ela não está depositada nesse mundo. Quer ser um homem ambicioso? Seja ambicioso no reino de Deus. Quantas igrejas vamos plantar, irmãos? Quantas pessoas ouvirão o evangelho por meio de nossa igreja? Quantas pessoas ouvirão o evangelho por meio de você, meu querido? Onde estão os homens dispostos aí, em nome de Jesus e do evangelho, plantar igrejas nos lugares menos atingidos pelo evangelho do nosso país? Do nosso país, irmãos, no nosso estado, pelo menos 5 cidades, não tem sequer uma igreja cristã, uma. Onde estão os homens dispostos a acumular tesouros nos céus? Dispostos a abrir mão das ninharias desta terra? Onde estão aqueles que vão segurar a corda? Porque existem aqueles que descem o poço, sim. Existem aqueles que foram chamados para plantar igrejas, existem aqueles que foram chamados para ser missionários, mas para cada missionário existem homens segurando a corda do outro lado. Talvez você não vá, irmão, mas você vai apoiar o envio. A questão é, como você vai apoiar o envio se você só pensa em você mesmo? Como nós vamos plantar mais igrejas se você não bota a mão no seu bolso, meu irmão? E veja, a nossa igreja existe por um propósito. Obviamente, em primeiro lugar, dar glória a Deus, mas nós começamos essa igreja com o sonho, o desejo, está intrincado no nosso DNA. Nós não vamos parar em nós mesmos, nós vamos plantar mais igrejas, seja tropeçando, seja do jeito que for. Se eu tiver que dar do meu dinheiro para a igreja ser plantada, se eu tiver que renunciar o meu salário para outra igreja ser plantada, nós vamos fazer. Eu quero saber se você vem comigo ou não. Meu irmão, o valor do reino de Deus é muito superior a qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Qualquer uma delas. Voltemos os nossos olhos para Jesus, meus queridos. É embaraçoso lidar com a realidade de quem nós somos. Mas é maravilhoso saber que Cristo nos ama apesar de nós. Louvado seja Ele, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda majestade nos séculos dos séculos. Amém, irmãos? Vamos orar, se coloque de pé.